Pronto, vamos começar então. Já temos aqui, já bateram as 10 aqui em Portugal, já está do outro lado do Atlântico. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Eu sou Inês Almeida e sou gestora de comunicação da Câmara de Comércio e Indústria Portugal, aqui como anfitriã deste webinar. Dou também as boas-vindas aos nossos oradores, Jaime Troiano e à Patrícia Ferraz, e gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal do YouTube da CCIP. Informo também que o chat, como já sabem, está aberto a todos, se quiserem fazer perguntas que serão respondidas no tenham. Podem também, que não tenha a ver diretamente com o webinar, podem sempre entrar em contato comigo através do e-mail marketing@ccip.pt. E desejo a todos uma boa sessão. Passo então a palavra à Patrícia. Obrigada e até já. Obrigada, Inês. Bom, começando aqui, então, primeiro, antes de mais nada, a gente também gostaria de agradecer à Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa, a CCIP, por esse convite. A gente está muito honrado em participar hoje desse webinar, porque é sempre um prazer enorme para nós dividir um pouco dessa nossa experiência, desse nosso dia a dia. E queria fazer um agradecimento especial a você, Inês, né, que nos apoiou em toda essa organização. Foi mais de um mês ali de trocas de e-mails para essa organização. Muito obrigada. Então, como eu falei, realmente a gente fica muito feliz em poder compartilhar o que a gente vivencia no nosso dia a dia, tanto no nosso escritório, como também junto aos nossos clientes, que é o que a gente vai falar, que é esse tema principal aqui, né? Essa importância das marcas nas empresas e como elas são, de fato, ferramentas, estratégias de negócio. Antes de falar propriamente, né, de começarmos propriamente a palestra, eu só vou apresentar um pouquinho mais sobre quem nós somos e sobre o que é a Troiano Branding. Pode ir para o próximo, Jaime, por favor. A Troiano Branding ela atua no mercado brasileiro há mais de 30 anos e a gente tem muito orgulho em poder dizer que a gente é a primeira empresa brasileira que é dedicada 100% ao branding. Já faz algum tempo, a gente expandiu a nossa atuação para a América Latina e, mais recentemente, chegamos a Portugal. Estamos felizes por isso. Então, estamos aqui fisicamente, eu fico aqui em Portugal, o Jaime fica no Brasil e vem a Portugal sempre que necessário, mas a gente está aqui fisicamente principalmente porque a gente quer aprender a cultura local e, juntamente com a nossa experiência, o nosso grande intuito é poder apoiar empresas daqui na construção de estratégias de branding que possam fortalecer suas marcas. Se quiser ir para o próximo, Jaime. Apresentando um pouco eu e o Jaime. O Jaime, ele é o fundador da Troiano Branding, há 32 anos, mais precisamente. Ele é engenheiro e sociólogo. E, como eu falei, ele atua ali no Brasil, comigo aqui, e sempre que necessário ele vem. Eu sou a head das operações aqui de Portugal, também auxilio os projetos do Brasil, mas o meu foco principal é aqui. Pode voltar um, Jaime, por favor? E como vocês viram no slide anterior, a nossa empresa, a gente tem um time bem diverso. Então, não somos meramente marqueteiros, que é uma grande profissão, mas temos publicitários, psicólogos, designers, porque a gente acredita que para falar de marca é essencial contar com diferentes formações, olhares e também experiências. Próximo, Jaime. E, por fim, né, para a gente conseguir, a gente tem esse grande compromisso e um sério compromisso em conseguir oferecer para os nossos clientes essa jornada completa das marcas. E a gente acaba fazendo isso como? Nós temos soluções que são proprietárias e muito inovadoras. Eu vou acabar mencionando duas aqui para vocês. Uma delas é o Zimet, que é a primeira que está ali, que ela nos ajuda muito nessa área de insights. E Zimet é Zeltman Metaphor Elicitation Technique. Zimet é uma metodologia baseada em neurociência. E ela foi desenvolvida e foi patenteada em Harvard. Ela foi a primeira pesquisa qualitativa a ser patenteada em Harvard. E apenas 10 empresas são licenciadas para aplicá-la. Para aplicar uma entrevista de Zimet, você precisa fazer um treinamento intenso. E, obviamente, a gente tem muito orgulho em falar que a gente é uma das empresas licenciadas. E uma outra
solução que nós temos, que é a da Reverb, que está nesse último ponto aqui de criação, que ela é voltada para a criação de novas marcas, que é uma etapa crítica, né, para qualquer empresa que busca diferenciação e relevância no mercado. Então, a gente também desenvolveu essa solução proprietária para poder disponibilizar e auxiliar esses nossos clientes. Bom, minha parte acaba aqui, ela era rapidinha mesmo, era só para apresentar um pouco e vocês conhecerem. Passo agora para o Jaime. Bom dia a todos. Olha, mais uma vez, repetindo o que a Cecília disse, perdão, que a Patrícia disse, é um enorme prazer e um privilégio dividir com vocês da Câmara a nossa experiência e o privilégio também de estar hoje em Portugal, podendo ajudar empresas portuguesas naquilo que a gente sabe fazer bem, que é gestão das marcas das empresas, ou seja, branding. E começo dizendo o seguinte: as marcas hoje têm essa característica da onipresença, ou do ubiquidade. Elas estão presentes em nossas vidas o tempo todo. Nem sempre a gente percebe isso, mas sabe a importância que isso tem. Só por curiosidade, eu estou mostrando aqui uma foto de uma barraca, numa feira em Istambul. A preocupação desse vendedor que tem relógios e são relógios falsos, né, com a marca do que ele vende, ele diz o seguinte: são relógios genuinamente falsos, ou seja, como se quisesse caracterizar a importância da marca daquilo que ele vende. Ou então, lembrando de um caso muito importante para nós, que é grama. Grama tem marca hoje. No Brasil, há uma grande empresa de grama chamada Itograss, que faz questão de dar uma identidade para a sua marca. Outra coisa, e água, pessoal? Água, então, é hoje um produto universal. Vocês vejam a multiplicidade de marcas de água a que a gente tem acesso em diversas partes do mundo. Aqui você tem marcas de diversos países, né? Inclusive portuguesas, italianas, brasileiras, francesas, etc. Todas são representadas por uma marca e, no fundo, nós estamos falando de água, em última instância. Ou então de sumos, né? Vocês têm aqui o Compal, grande produto português, e todos os outros sumos de outras partes do mundo, mas todos são sumos e esses todos são muito parecidos, parece a maior parte deles de laranja, e assim por diante. Todos eles têm uma identidade própria. Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte: caso muito curioso é esse, né? Esse cidadão, Nick Graham, fundou uma empresa em que ele fez uma revolução há alguns anos, criando as cuecas, ou perdão, as calções, né? Que ele chamou de boxer, e hoje boxer é um nome universal, mas ele dizia o seguinte: olha, a marca é apenas um parque de diversões, é um amusement park, o produto é o souvenir, ou seja, tamanha importância que ele deu para a marca das boxers que ele criou. E por que, em última instância, marcas estão tão presentes em nossas vidas? É disso que a gente quer falar hoje com vocês, em nossos negócios, né? Em primeiro lugar, porque nós, seres humanos, não fazemos qualquer coisa de uma maneira qualquer, né? Nós, acima de tudo, precisamos dar um sentido para as escolhas que nós fazemos. E a marca nos ajuda a dar esse sentido para as nossas escolhas. Em segundo lugar, porque hoje produtos são muito semelhantes tecnicamente ou fisicamente, então eles precisam ser diferenciados. E a marca diferencia coisas que são técnica e fisicamente muito semelhantes. Como é que eu tiro o sinalzinho aqui na frente? Bom, as marcas têm crescido muito na importância que elas têm diante de nós e no mercado por uma razão, ou seja, há uma grande paridade física e técnica entre produtos, portanto, há uma dificuldade de identificar produto, a não ser que ele tenha uma identidade própria. Então, a marca diferencia aquilo que é física e tecnicamente diferente uma coisa da outra, né? Olha aqui, por exemplo, você tem aqui 2 shampoos, né? Shampoos que talvez sejam tecnicamente, fisicamente, quimicamente muito semelhantes, mas nós não compramos um shampoo, nós compramos um Elseve ou um Ultra Suave e assim por diante. Ou 2 geladeiras, né?
dois refrigeradores de marcas diferentes, mas talvez tecnicamente eles sejam muito semelhantes. Então, marca diferencia coisas que são física e tecnicamente muito diferentes. E marcas são reconhecidas não apenas pelo que elas fazem, pela sua atividade, vamos dizer assim, mecânica, física, mas pelo que elas representam em nossa imaginação. E a nossa imaginação está povoada de marcas representadas muitas vezes por imagens, né? Quem olha para isso certamente vai lembrar que nós estamos falando de algo maravilhoso que é a Disney. Ou quem olha para isso, né, com esse rapaz aqui segurando a xícara de café, sabe que nós estamos falando de Nespresso. Quer dizer, há uma associação direta da imagem com a marca. Ou então, esse caso, né, aqui é um ambiente de gente junta, um ambiente alegre, um ambiente natalino, muitas vezes. Nós estamos aqui falando de Coca-Cola. Então, o nosso imaginário está povoado de coisas como essa que identificam marcas. Ou essa aqui, que é talvez uma identidade muito clara para nós brasileiros, não só brasileiros, mas também no Brasil, sem dúvida nenhuma, que é a imagem que lembra praia, informalidade, gente jovem, que é Havaianas, nossas sandálias havaianas. Ou isso que tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando, que é um maravilhoso produto que é Delta, né? Que representado aqui por diversas imagens que nos reportam para a marca Delta. Ou Bock, a cerveja, né? E aqui uma imagem central da festa que está prestes a começar em Portugal, Santo Antônio. Muito bem. Pessoal, construir e administrar marcas não é algo que se faz de uma maneira muito técnica só, nem muito simples. Exige alguns princípios para que ela possa ser mais do que um nome, mais do que apenas um protocolo, né? Eu vou falar de alguns desses princípios para que vocês possam acompanhar qual é a jornada de uma marca. O primeiro princípio é o seguinte: uma vez perguntaram para o Jeff Bezos, fundador da Amazon, o que é marca? E ele respondeu de uma forma brilhante, dizendo o seguinte: marca é aquilo que falam de você quando você sai da sala. Ele quis dizer que marca é um sentido, um significado, uma percepção que fica em nós depois do que a empresa faz e aquilo que a empresa tem para dizer a nós quando se dirige a nós no mercado. Então, marca é esse sentimento meio intangível, né? 2, marcas não são chapas de tapume que escondem uma organização. Há muita empresa que ainda acha que a marca que ela coloca na frente das suas relações com o mercado esconde o que a empresa é. Não, a marca não é uma chapa de tapume, ainda mais hoje com o mundo digital, ela revela o que a empresa é. Marca não é isso aqui, olha, não é uma chapa de tapume que esconde a empresa, marca é uma coisa como essa que vocês estão vendo, que ela é transparente, ela tem que mostrar da porta da rua para fora o que a empresa é da porta da rua para dentro. Em terceiro lugar, e isso é fundamental, marca exige consistência. O que significa isso? As relações das marcas com o mercado não podem ficar mudando a todo momento. Esse é um dos grandes pecados numa nova empresa. Um novo diretor de comunicação, de mercado, ou um novo gestor acha que o que veio antes está errado e muda, e essas mudanças contínuas atrapalham muito a identidade original da marca. Marcas exigem consistência, né? Eu tenho aqui um exemplo de uma manga de vento, no Brasil a gente chama de biruta, mas manga de vento é um nome maravilhoso para explicar o seguinte: a marca não pode ser uma manga de vento que muda de acordo com o vento, ela precisa ter permanência. Por caso contrário, o que pode acontecer é isso que está aqui. Essa é uma imagem clássica que acontecia durante a Idade Média, quando as pessoas tomavam banho. Os primeiros a tomar banho eram os mais velhos, depois vinham os pouco mais jovens, e assim, os bebês eram os últimos a tomar banho. E quando a tina e a banheira já estava sem mais ninguém, jogava-se fora a água. Então, a brincadeira que eu faço aqui, a metáfora é: em marcas você não pode jogar fora o bebê junto com a água do banho. E o que é o bebê? O bebê é a essência da marca, o seu significado principal. Então, cuidado com a falta de
consistência ao longo do tempo. As marcas mais famosas e mais valiosas sempre foram muito consistentes na sua essência. 4, não há marca forte que resista a produtos ruins ou de qualidade discutível. Esqueçam, se você não tiver uma qualidade básica, bem definida, bem construída dos seus produtos, adianta nada ter uma marca forte da porta da rua para fora. Talvez alguns de vocês saibam o que é. Esse é um grande profissional na área de propaganda no Brasil, falecido há pouco tempo, infelizmente, que é o Washington Oliveto, e ele disse uma frase brilhante que eu vivo repetindo, que é a seguinte: o pior que pode acontecer a um mau produto é ele ter uma boa propaganda. O que significa que, com isso, ele está gastando dinheiro à toa e uma boa propaganda não esconde um mau produto. 5º lugar, outro grande pecado nas organizações é a vaidade corporativa, digamos assim. Ela é uma péssima conselheira para o sucesso e para a saúde da sua marca. O que é a vaidade corporativa? Tem aqui uma pessoa, que pode ser um gestor, olhando para a sua tela no seu escritório, né? Eu acho que o lugar onde você conhece de fato o que é a sua marca, e lembrando que disse o Jeff Bezos, que a marca é o que falam de você da porta da rua para fora, é não olhar apenas para a tela do seu computador, ter contato direto com o mercado de diversas formas. O Jack Welch, ex-CEO há algum tempo já da GE, dizia isso com toda a propriedade do mundo. Olha, é muito perigoso, muito tentador acompanhar o que se passa com a marca no mercado apenas sentado na cadeira da diretoria. O Olson, que foi um presidente da Scandinavian Airlines, ele dizia o seguinte: o meu escritório, o meu local de trabalho, a minha oficina é dentro dos aviões, acompanhando o que se passa com a companhia, conversando com clientes, conversando com a tripulação. Ou seja, não tente conhecer a sua marca apenas do lado de dentro da empresa, sem colocar um olhar para fora, convivendo com o mercado. Para isso, uma das coisas que nós fazemos há muito tempo na nossa empresa, ao tentar olhar para fora, identificar o que ela é na rua, é uma auditoria da marca, onde você capta a ideia, o sentimento das pessoas com quem a marca convive. O que é isso? Nós fazemos um estudo por meio de entrevistas pessoais, uma base quantitativa, e nesse estudo nós comparamos a marca de um determinado cliente com a marca dos seus concorrentes. E as pessoas recebem 10 perguntas e, de acordo com a pergunta e a resposta, elas são classificadas nesses 5 degraus da pirâmide. Então, em primeiro lugar, estão aqui as pessoas que desconhecem a marca que eu estou avaliando. Depois, as que conhecem, mas rejeitam. Rejeitam por quê? Porque ouviram falar mal dela, porque tiveram uma experiência ruim com a marca e assim por diante. Em terceiro lugar, vem as pessoas que têm familiaridade com a marca. A familiaridade, acho que muitos de nós sabemos o que é isso, é aquela situação em que eu olho para uma determinada marca, eu não tenho nada de ruim para falar dela, nem nada de bom, é apenas uma situação neutra. E mais acima, as pessoas que já têm para a sua marca um sentido de preferência. O que é isso? É aquela pessoa que olha para a sua marca, sabe que ela é uma opção de compra importante, mas eu tenho mais outras 1, 2 possíveis para escolher. E em terceiro lugar, em último lugar, no topo da pirâmide, o lugar ideal onde todas as marcas gostariam de estar, em todas as empresas, que é a idealização. Idealização são as pessoas que olham para a sua marca e dizem o seguinte: de cada 10 vezes que eu faço uma compra, eu quero, em 9 vezes pelo menos, essa marca. É uma relação quase cativa, é quase como se fossem advogados de uma determinada marca. Nós fazemos isso, pessoal, a todos que estão nos ouvindo, há 32 anos, usamos essa metodologia. Já ouvimos 4.000, já analisamos 4.500 marcas entre Brasil e América Latina, né? E já fizemos também em Portugal alguma coisa, eu vou dividir com vocês depois, né? Mas vejam bem, no Brasil hoje, olhando dados atuais, para uma determinada empresa, quando faz essa avaliação, 31% das pessoas desconhecem aquela marca, 9% rejeitam, 53% têm familiaridade, ou seja, a marca existe, não é rejeitada, mas não é propriamente uma escolha natural daquela pessoa.
depois 4% colocam a marca no seu hall de preferência e apenas 3% idealizam a marca. Esse é um dado atual do mercado brasileiro, mas ele é muito parecido com o de outros mercados. Esse número superior aqui na pirâmide, o 3%, já foi muito maior. Já foi 12, 8 e foi descendo ao longo das décadas. Por quê? Há um crescente número de opções de compra, a multiplicidade de produtos cresceu muito, a competição é enorme, há muita informação que ronda nossas vidas e, com isso, há pouco sentido de uma aliança permanente entre pessoas e marcas. Ou seja, que é um grande desafio para as empresas que precisam administrar suas marcas. Então, usar a pirâmide de auditoria de marca como nós usamos é uma grande ferramenta para entender de fato a importância que ela tem no mercado. Sexto lugar, queria dividir com vocês é o seguinte: marcas de valor mesmo, marcas que são icônicas, sabem o papel que elas têm na vida e nos projetos e nas próprias vidas pessoais dos seus clientes e consumidores. Ela tem um papel que vai além do que a gente pode imaginar. Eu queria mostrar isso por meio de um trabalho que nós fizemos em Portugal, né? Há pouco tempo, mais ou menos 8 meses, com 400 entrevistas feitas entre Lisboa e Porto, entrevistando mulheres de classe média, um pouco mais para cima também. E essas mulheres, na entrevista, tinham diante de si esses adjetivos que vocês estão vendo, né? Elas olhavam para esses adjetivos e tinham que fazer o seguinte: responder uma pergunta. Qual desses adjetivos fala de mim? Representa quem eu sou? Depois nós mostramos também mais de 20 fotografias de pessoas diferentes, de mulheres diferentes, idades diferentes, em situação diferente de vida, né? E aí vinha a outra pergunta que fazia a mesma coisa. O que elas falam de mim, essas fotos? Mas, para deixar isso mais claro ainda, eu vou mostrar para vocês uma equação. Uma equação simples, que é a seguinte: acho que cada um de nós, vocês e nós, cada um de nós e consumidores também, clientes, nós temos dois estágios do nosso eu, do nosso self. Aquilo que é o meu actual self, o que eu sinto que eu sou, de fato, hoje. Eu tenho do lado direito da equação o meu ideal self, que é aquilo que eu gostaria de ser um pouco mais do que eu sou hoje. Eu não quero abandonar o que eu sou, mas eu quero ser algo a mais, para me aproximar do meu ideal self. Como é que nós fazemos isso durante as nossas vidas, pessoal? Nós fazemos essa passagem com a profissão que nós abraçamos, o lugar onde nós moramos, a pessoa com quem nós nos casamos, ou até de quem nós descasamos, as cidades que eu quero conhecer, os livros que eu quero ler. Tudo isso, de alguma forma, me ajuda a fazer essa transição. E eu diria que marca também tem um papel nisso. A marca que eu uso, a marca que eu compro, ajuda a me aproximar daquilo que eu quero ser. Marcas dão sentido na nossa escolha, como eu falei para vocês no começo, e esse sentido é me aproximar dessa forma idealizada que eu quero ter de mim mesmo, além do que eu já sou. Eu vou então agora voltar àquele exemplo que eu falei das fotografias e dos adjetivos, né? Fizemos essa pesquisa em Portugal, em Lisboa e o Porto, são 400 mulheres que responderam, e daqueles adjetivos que eu mostrei para vocês, esses foram os principais, os 7 principais adjetivos que elas escolheram para retratar como eu me vejo hoje. Eu, mulher entrevistada, como é que eu me vejo? Então, boa profissional, inteligente, etc, etc, né? É um retrato de si mesma, do seu actual self, né? E as fotos que representam como elas sentem que são hoje. Você tem, em primeiro lugar, né, muito interessante isso, é uma mãe cuidando de filho, aqui depois alguém trabalhando, uma se olhando no espelho para poder entender um pouco mais de si mesma, alguém aqui numa situação de reflexão, aqui mais uma vez uma preocupação com a família, com a casa, dúvidas sobre quem eu sou, etc. Isso é o seu actual self, como eu me vejo hoje. Muito bem. As fotos são essas e os adjetivos são esses. Então, isso dá um panorama do que a pessoa sente que é hoje.
Perguntamos depois de como é que você gostaria de ser mais do que você é hoje, como é que é o seu eu idealizado. As fotos, perdão, os adjetivos são esses. Acima de tudo, inteligente, corajosa, criativa, né? Algo que fala muito dessa fase do empoderamento feminino, né? Que se afasta um pouco do seu actual self para ser mais corajosa, mais criativa, mais decidida e assim por diante. E as fotos que revelam o meu ideal self, aqui. Então veja que interessante nessas fotos, você tem mulheres sempre numa situação refletindo independência e poder, saindo de um avião, aqui sozinha, representando essa ideia de estar bem consigo mesmo, dirigindo uma reunião aqui ou aqui embaixo, e assim por diante. Mas também, lógico, sem abandonar uma preocupação com a própria família. Então há uma diferença entre os dois estágios, entre o que eu sou e o que eu quero ser. Muito bem, é por isso que a marca é importante. Entre o que eu sou e o que eu quero ser, a marca me ajuda a me aproximar desse eu idealizado, né? Então, esse é o resumo. E o que a gente fez depois? Escolhemos duas categorias, eram mais, mas eu vou falar de duas categorias de negócio. Uma primeira que eram automóveis, né? E mostramos a elas 6 marcas de automóvel. E essas marcas depois tinham que ser associadas com os mesmos adjetivos e as mesmas fotos. E o que aconteceu foi, dessas 6 marcas, a marca Mercedes-Benz é aquela que foi associada mais vezes à confiabilidade, ser boa profissional, etc. E as fotos, vejam que o mapa da Mercedes-Benz traduz muito o que é essa mulher no sentido da sua idealização, do que ela quer vir a ser. Logo, uma marca como Mercedes-Benz é quase como se fosse um passaporte para ela se aproximar do seu eu idealizado. Fizemos a mesma coisa também com marcas daqui, né? Ela tem esse papel nessa equação. Com marcas de lojas de roupa, isso feito, como eu disse, em Lisboa e no Porto. E a pergunta era, para cada uma dessas marcas, quais os adjetivos e quais as fotos que melhor representam o que são essas marcas? Dessas marcas, a Zara foi a que se aproximou mais desse eu idealizado que essas mulheres esperam de si mesmas. Ou seja, se eu compro uma roupa na Zara ou se eu uso um Mercedes, eu estou me aproximando mais do meu eu idealizado. Então é assim que funciona também o papel que uma marca tem em nossas vidas. Vejam uma coisa importante, uma marca que ocupa essa posição nessa equação pratica preços mais altos, ela tem uma margem maior, porque ela é mais do que um produto em si. Ela é um passaporte que me aproxima do meu eu idealizado. 7º princípio fundamental para quem quer cuidar bem de sua marca. Marca não resiste à falta de comunicação. Isso a gente aprendeu muito, mais ainda com a pandemia, onde muitas marcas se esconderam, tiveram que se esconder de alguma maneira, por falta de recursos, por falta de iniciativa, principalmente. E o que aconteceu foi que as marcas que saíram fortes da pandemia são aquelas que não deixaram de se comunicar com os seus públicos, mesmo que uma comunicação mais suave, naquele momento difícil, mas não deixaram de conversar com os seus clientes, com os seus consumidores. Isso me lembra muito o que é, com esse mundo de recursos que nós temos à disposição, o que é a história da Sherazade das Mil e Uma Noites, que vocês sabem bem, contava para o sultão, para evitar de ser morta por ele, como ele fazia com outras mulheres, toda noite ela contava uma história. E a história não terminava, ele deixava a história contar para a próxima noite, ela ia esperando, como se fosse uma novela, né? E com isso ela viveu com ele 1001 noites, tiveram filhos, etc. Ou seja, a história da Sherazade nos faz pensar o seguinte: eu posso não fazer grandes trabalhos de propaganda, de comunicação, mas alguma coisa eu tenho sempre que dizer para os meus clientes e consumidores. E foram essas marcas que fizeram isso, que saíram bem da pandemia. 8º, marcas que não têm um propósito são marcas sem alma, pessoal. E propósito não é missão. Missão é o que a empresa sabe fazer bem. Propósito não é visão. Visão é para onde a empresa quer ir. Propósito é aquilo que dá uma razão de ser para a empresa. Aquilo que faz com que eu acorde cedo sabendo que eu vou fazer alguma coisa importante naquela organização, que de alguma forma pode ajudar a mudar a sociedade, ou pode ajudar a mudar o mundo.
Eu quero mostrar para vocês um filme que talvez mais do que... Dizem que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Que explica bem o que nós chamamos de propósito. Qual é o seu propósito? Há 2300 anos, Aristóteles já nos ensinava. Na intersecção dos nossos talentos com as necessidades do mundo, aí está nosso propósito. Propósito não é o que você faz. Isso é missão. Também não é para onde você vai. Essa é a visão. Ou como você faz. Esses são seus valores. Propósito é o porquê. A razão de existir. De uma pessoa, marca ou organização. Propósito é aquilo que nos motiva a acordar bem todas as manhãs. Vem de dentro, da origem. Propósito não é criado. Ele é escavado. Não é um discurso bonitinho. Pede autenticidade, verdade. Vai muito além de um quadrinho na parede. Conecta passado, presente e futuro. Propósito nos dá um significado. É o que nos faz sentir parte de algo maior. Ir além do sucesso para a relevância. Para uma satisfação tão profunda em saber que o trabalho que você faz pode, deve e vai mudar o mundo. Afinal, qual é o seu propósito? Não deixe de fazer perguntas durante a apresentação para eu poder respondê-las no fim, tá, pessoal? Por favor. Então, tá aí. Propósito é isso, é aquilo que nos faz acordar e ter uma razão importante para ir para a empresa, porque a marca que eu represento tem possibilidade de mudar a sociedade, mudar o mundo de alguma forma, né? Ainda que seja uma mudança pequena, mas é uma razão de ser para eu existir. Então, marcas que têm um propósito, marcas que são muito mais poderosas do que outras. Existe uma forma de identificar propósito. Nós temos uma metodologia que se chama Rota do Sol, do Sou de Alma, que passa por 3 etapas. A primeira etapa, que se chama Sou, onde eu identifico quais são os talentos únicos da minha marca, as minhas grandes competências. Em segundo lugar, eu cruzo os talentos que eu tenho com as necessidades que podem ser atendidas por esses talentos para o mundo, né? Nós usamos aqui pessoas que, além de tecnicamente conhecidas naquele mercado, são pessoas que olham para a sociedade e nos ajudam, como psicólogos, sociólogos, antropólogos, que, sabendo quais são as competências que nós temos, identificam por que eu posso, com essa marca, ajudar o mundo, né? E com isso eu identifico a alma da marca. E o terceiro é o Sol. O Sol é quando eu já tenho tudo isso, e isso precisa ser mostrado para a sociedade de uma forma clara e não virar apenas um quadrinho na parede das empresas, como muitas vezes acontece. Um vídeo manifesto, uma ação de ativação, ou seja, esse processo que nós já usamos com dezenas e dezenas de organizações no Brasil e na América Latina, tem essa grande virtude de fazer com que a marca, a sua razão de ser, o seu propósito, fique claro para todos. E propósito é mais do que apenas poesia, como alguns podem achar, mas é simplesmente resultado no fim do dia. Você tem aqui, num livro lançado há algum tempo, chamado Firms of Endearment, um exemplo maravilhoso de marcas com um propósito, que é essa barra azul, em 10 anos, geram mais resultados do que marcas de outra natureza, mesmo marcas importantes da Standard & Poor's ou marcas do Jim Collins, do Good to Great. Ou seja, ter um propósito é a garantia de que, ao longo do tempo, os resultados da sua empresa são maiores. Por quê? Você gera engajamento, você gera um discurso organizado para a sua marca, você gera uma capacidade dela poder se mostrar no mercado de uma forma única, mais do que a sua missão, mais do que a sua visão. Fizemos o mesmo estudo no Brasil, essa autoria é nossa. Acompanhamos durante 5 anos 2 grupos de marcas. Marcas que têm um propósito, marcas que não são guiadas por um propósito. Isso com base nos resultados de mercado da Bolsa de Valores, e que chegamos à conclusão é que marcas que são guiadas por um propósito são marcas que geram
um valor de mercado maior que essa curva azul. Ou seja, falar de propósito é falar de resultado no fim do dia, né? Ou seja, ter um propósito inspira colaboradores, alinha os discursos da marca, faz com que a comunicação tenha um sentido único e não seja dispersiva, não se gaste dinheiro à toa, integra gerações. Há empresas que estão em segunda, terceira, quarta geração, conheço algumas desse sentido, que são sempre orientadas por um propósito único, que integra gerações que chegam, né? Motiva, traz alegria para quem trabalha da empresa e vale tanto para mercados B2C como para mercados industriais ou mercados profissionais, B2B e B2C. Oitavo, marcas são um ativo econômico, pessoal, quase como uma consequência disso que eu falei até agora. Eu vou provar para vocês, por A mais B, por que marca é um ativo econômico também, porque ela vale dinheiro. Você tem aqui uma foto, né? Onde eu tenho, no meio desse desenho, esse conjunto que vocês estão vendo é o valor total de mercado de uma empresa, valor total do mercado da empresa. Aqui o patrimônio líquido. Patrimônio líquido, com os seus bens tangíveis, é a soma do que a empresa tem, menos do que a empresa deve. Mas em volta do patrimônio líquido, que o patrimônio líquido é aquilo que é mostrado nos balanços, existe um conjunto de outros ativos econômicos, de outros elementos que geram fluxo de caixa para a empresa, que são intangíveis, softwares, patentes, know-how, licenças, etc. E marca. A marca é um ativo intangível, né? Não é, portanto, parte do patrimônio líquido dos seus ativos físicos, né? Técnicos. Então, para deixar isso mais claro ainda, para mostrar o quanto esse círculo externo, onde está a marca, pesa no valor total de uma empresa, vou mostrar para vocês um dado, vocês devem conhecer. Aqui são empresas que fazem parte da Dow Jones, né? Do índice Dow Jones, né? Aqui você tem as empresas que estão numa bolsa de valores, como a Dow Jones, são obrigadas a publicar seu balanço, como todos sabem. Aqui está, no balanço, o patrimônio líquido, isso aqui em 1.000, portanto, aqui são 56 milhões, né? 268 milhões de patrimônio líquido da empresa. Muito bem. Mas o valor da empresa, aquele valor que é visto pelos investidores, é muito maior do que aquele que é retratado no patrimônio líquido. Está aqui. O valor de mercado, que em última instância o que é? É a soma de todas as ações dessas empresas que estão no mercado de capitais, é muito maior. Então, no caso da Apple, o que eram 56 milhões vira 494 bilhões, e assim por diante. Ou qualquer outro, aqui a Johnson & Johnson, 70 milhões de patrimônio líquido, mas valor de mercado é esse. Por quê? Porque entre o patrimônio líquido se soma a ele, todos aqueles outros ativos intangíveis, né? Isso faz com que, vejam que coisa interessante, aquilo que é um patrimônio líquido de uma marca, pegando o primeiro caso aqui, talvez o mais flagrante de todos, que é a Apple, né? Que tinha um valor de patrimônio líquido de 56 milhões, passa a ter um de valor de mercado, visto pelos investidores, 61 vezes maior. Ou a própria Johnson & Johnson, como eu falei, o valor de mercado da Johnson & Johnson é 5 vezes maior do que o patrimônio líquido publicado em balanço. Por quê? Porque as pessoas sabem que, além do ativo físico traduzido pelo patrimônio líquido, ela tem um conjunto de outros ativos intangíveis. Voltando para o desenho, o patrimônio líquido é esse núcleo, mas ao lado dele há outros N ativos intangíveis que pesam no valor total da empresa. Um exemplo clássico, para vocês entenderem até mais o caso do peso da marca, é o caso da Coca-Cola. A garrafa de Coca-Cola representa o valor total da Coca-Cola no mercado. Essa parte branca é o valor de mercado da Coca-Cola, incluindo a marca, 178 bilhões. E aqui embaixo o valor de mercado, excluindo a marca. Quer dizer, se eu excluir a marca, a empresa vale 106 bilhões.
incluindo a marca, ela vale 178. Uma conta simples, então, de aqui para cá, você tem 178 menos 106, né? Dá 72 bilhões, valor apenas da marca. Quer dizer, 40% do valor da empresa Coca-Cola, da Coca-Cola Company, vamos dizer assim, deve-se à presença da marca Coca-Cola. Um dos dirigentes da Coca-Cola uma vez disse uma coisa em forma de brincadeira, que se a Coca-Cola pegasse fogo e todas as fábricas fossem destruídas, ele falava o seguinte: me deixa só a marca, eu reconstruo tudo mais uma vez. Em nono lugar, marcas exigem uma linguagem muito simples. Tudo que eu falei, pessoal, para vocês, e a nossa experiência de 32 anos tem mostrado isso, revela que é possível fazer isso, contanto que na hora em que você se representa para o mercado, que você se comunica, você tem que ser simples, né? Simples. Não, as cabeças de clientes e consumidores não conseguem, ainda mais agora, com tantas coisas no ar, identificar ideias e comunicação, etc., muito dispersas. Você precisa ser simples em última instância, né? Quem me dá o direito de falar isso é nada mais nada menos que o Leonardo da Vinci, que dizia isso, que a simplicidade é a última, a suprema sofisticação. Ser simples não é fácil, porque no mundo onde nós estamos hoje, com tanta informação disponível, parece que o volume de informação nos encanta. Mas o importante numa marca é aquela ideia central que se retira de toda essa montanha de informação. Eu gosto de dizer que muitas vezes nós estamos obesos de informação e muitas vezes anoréxicos de insights. E o insight é o que dá valor para a marca. Quero mostrar um exemplo muito claro para vocês. É um filme, né? Em que essa marca, que no caso é Mercedes, fala de uma maneira mais simples impossível, mais simples que isso, impossível, sobre a importância da segurança que ela oferece para os seus clientes. Vejam o filme, vejam se eu tenho razão. Sorry. Sorry. Quer dizer, não era preciso mais do que uma palavra para, com simplicidade, revelar o sentido da segurança que essa marca oferece. Eu imagino que sustente essa promessa para os seus clientes. Então, eu diria o seguinte, já terminando a apresentação, depois de tudo que eu falei, pessoal, se vocês quiserem, obedecendo essa série de princípios, ter diante do mercado uma posição sólida, seja simples, direto, não crie comunicação, não crie formas muito complicadas de falar do seu produto, da sua marca, que as pessoas não vão entender, ainda mais agora, nesse mundo complexo, com tantos insights, com tantos estímulos a que a gente está exposto, com a multiplicidade de marcas, o número de players cresceu muito. Vocês viram a pirâmide que eu mostrei lá atrás, onde no topo da pirâmide havia 3% de idealização apenas. Esse número já foi 8, já foi 12, e cada vez que passa o tempo parece que fica mais difícil você conectar de uma forma permanente consumidores e clientes. Então, uma coisa importante é: sejam simples. Então, é isso que eu queria dizer a vocês, né? Espero que possamos responder uma ou outra pergunta. Estou à disposição de vocês. Agradeço muito. Estão aqui os nossos contatos para quem quiser conversar conosco. Agradeço à Câmara, Inês. Muito obrigado pela oportunidade. Olá a todos. Temos aqui algumas questões, vamos ver o chat. O Luís Bravo
fez aqui uma questão. Não sei, Luís, se quer aprofundar um bocadinho mais esta questão, porque ele fez uma questão que é como saber bem esse valor. Não sei se o Jaime sabe o Luís se está a referir. Ele está a dizer, refiro ao valor certo da marca. Isso, uma boa pergunta, Luiz. Então, obrigado pela pergunta, Luiz. É o seguinte, o cálculo do valor econômico de uma marca é muito parecido ao cálculo de valor econômico de um outro ativo do ponto de vista financeiro. Como isso é feito? É um processo mais complexo. Depois, se for o caso, eu posso até te enviar um material para falar desse assunto com mais detalhe. Mas da seguinte maneira: você calcula qual é o fluxo de caixa que a marca contribui para gerar naquela empresa. Você tem do total de resultados de uma empresa aquilo que é a depuração feito pelo papel que a marca tem nesse processo. Não existe uma forma para separar do fluxo de caixa da empresa como um todo o papel e o fluxo de caixa gerado pela marca. E isso você faz, gera um fluxo de caixa futuro, né? Esse fluxo de caixa futuro, como em outros casos semelhantes, a Patrícia também sabe bem disso, você pode trazer a valor presente por meio de uma taxa de desconto. Isso é coisa básica que qualquer pessoa na área financeira sabe fazer bem. Nós calculamos qual é uma taxa de desconto. É um índice, é um risco que eu gero, né, que eu posso calcular para quanto aquele valor futuro pode representar hoje. Então, isso é trazido a valor presente, e o valor presente desse fluxo de caixa é o resultado da marca. Esse é um método. Há um outro método que faz o seguinte: você compara dois produtos, por exemplo, você compara um sumo de laranja da Compal com um sumo de laranja sem marca, né? E veja quanto cada um vale no mercado. A soma total de resultados que você tem com a marca Compal versus o que você tem sem marca, mesmo suco, né? Mostra o poder que essa marca tem de gerar resultados. É mais ou menos isso. Mas agradeço a pergunta. Vamos ver se há aqui mais interação no chat. Temos aqui o Bruno Bartolomeu. Está a perguntar, voltando ao básico, como escolher o nome, a cor, a base da empresa e sendo uma startup com recursos limitados, quais são as técnicas para alavancar a marca? Você podia repetir, por favor, Inês? Ele diz, basicamente é uma startup que tem recursos limitados, pelo que eu percebo, e ele gostava de voltar ao básico, como escolher um nome, uma cor, a base da empresa, Olha, para alavancar. quem fez a pergunta, Luiz? Inês, por favor. Bruno. Bruno, excelente pergunta, Bruno. Há um ditado, eu não sei se esse ditado, se me desculpe, se faz sentido em Portugal ou não, mas no Brasil há um ditado que diz, é de pequeno que se torce o pepino. É igual cá em Portugal. Que bom. Pois é. Então, eu ouço essa pergunta muitas vezes e eu sempre digo o seguinte: ainda bem que uma pessoa que tem uma startup que está começando já tem essa preocupação em construir marca de uma forma inteligente, para não causar um problema futuro, né? Então, o que você faz é, em primeiro lugar, olhar para aquilo que você tem no seu negócio, pensar qual é a razão de ser disso que eu estou fazendo, né? A marca tem que ser, de alguma forma, uma expressão daquilo que eu quero que ela represente no mercado, né? Hoje você começa criando nomes, cria-se muitos nomes, até você ter um nome que seja aceito pelo seu grupo e seja possível de ser registrado. Não deixe de registrar a sua marca, o seu nome, nunca, né? Depois, a forma de escolher grafismo, cores, formas, depende de mais coisas que talvez não consiga responder agora, mas a sua pergunta, o que me chama muito a atenção é a sua preocupação. Não deixe para depois do que você pode fazer antes, não deixe de pensar em marca desde o início da sua empresa, né? Porque ela vai representar o que ela é no futuro. Vamos ver aqui mais o nosso chat. Temos aqui uma pergunta do Abel. Pergunta, porquê é que as grandes marcas desapareceram, como a Philips, Sony, que eram muito famosas? É o Bruno que fez a pergunta? Não, Abel.
Abel. Abel, olha, essa é uma pergunta. A pergunta revela uma coisa delicada. Elas muitas vezes desapareceram. Bom, as razões são as mais variadas possíveis. Eu diria o seguinte: se as marcas cumprirem todas essas preocupações, obedecerem a todos esses princípios que eu fui citando, talvez isso não seja suficiente para manter a marca no futuro, mas se não cumprir esses objetivos, certamente ela não vai para frente. Então, muitas vão desaparecer porque perderam a consistência, porque mudaram de forma de se apresentar da noite para o dia, né? Porque olharam para o mercado de uma forma vaidosa, não procuraram ouvir o mercado permanentemente. Olha, usem sempre as palavras do Jeff Bezos. Marca aquilo que falam de você da porta da rua para fora. Quando essas marcas têm uma postura imperial, autoritária, narcisista, de não olhar para o mercado e entender o que estão falando de você, isso é um risco. Muitas delas desaparecem por essa razão, viu? Eu acho que na continuação do mesmo pensamento temos aqui uma pergunta do Manuel, que diz: a marca Tesla teve muito sucesso até agora e a associação de Elon Musk e Trump fez com que o seu valor caísse abruptamente. Como pode a marca sobreviver a esta aventura, entre aspas, do CEO? Por favor, você pode repetir, Inês? Não entendi. Claro. O Manuel está a dizer que a marca Tesla teve muito sucesso até agora, não é? Mas desde que houve uma associação entre o Elon Musk, que é CEO desta empresa, e o Trump, fez com que o valor da marca Tesla caísse. A pergunta do Manuel é: como pode a marca sobreviver ou voltar a crescer depois desta aventura, entre aspas, do CEO da Tesla? Olha, esse é um caso típico, Manuel, né? Sim, Manuel, Manuel. Manuel, caso típico de talvez o Elon Musk seja o melhor exemplo que a gente pudesse dar sobre vaidade corporativa. Quando ele decidiu, por exemplo, da noite para o dia, chamar o Twitter de X, né? E as pessoas continuaram fazendo o seguinte: o X, e colocavam assim entre parênteses, o antigo Twitter, é porque ele nunca fez questão de olhar para fora e saber como essa mudança poderia ser feita de uma forma mais cuidadosa, ouvindo o mercado. Então, eu diria o seguinte: o Elon Musk, de alguma maneira, ele aos poucos, eu diria que, usando uma expressão, ele vai se enforcando com a própria corda, né? Tamanha essa dificuldade que ele tem de ser uma pessoa um pouquinho mais humilde, olhar para fora e saber o que estão pensando dele. Agora, recentemente, parece que saiu do governo dos Estados Unidos e isso afeta muito a marca Tesla e outras iniciativas que ele tem. Então, eu acho que ele é um excelente exemplo de vaidade corporativa, como isso faz mal nas empresas. Sem dúvida. Como é que o Jaime acha que a Tesla poderia sair deste declínio e voltar a subir? Desassociando-se do Elon Musk, talvez? Não, eu acho que a Tesla tem uma vida relativamente independente. Até nós ficamos muito surpresos, depois já entendemos, quando fizemos um estudo em Portugal para 6 marcas de automóvel, e vejam o caso da Mercedes-Benz que ganhou da Tesla. Poderíamos falar, mas a Tesla vai ser a marca que é idealizada por todos. Não, quem ganhou foi a Mercedes-Benz. Eu acho que até porque a Mercedes-Benz é capaz de ter uma história que sustenta as promessas que faz. E a Tesla parece que é alguma coisa mais pirotécnica, aparece, desaparece, etc. Agora, eu acho que a Tesla tem um futuro garantido no mercado, não tenho dúvida disso, pelo que ela é e representa como produto. E talvez agora até ela consiga ter uma performance ainda melhor, porque ela não tinha concorrentes fortes, e hoje ela tem 2 grandes concorrentes fortes no mercado de carros elétricos, né? E ter concorrente ajuda muito a empresa a olhar para o mercado com mais cuidado, né, Inês? É verdade, sem dúvida. Acho que temos aqui mais algumas interações da Daniela, que diz que tem uma marca de moda de luxo sustentável e que hoje em dia é um mercado que está a crescer cerca de 15% anual e será um mercado de grande dimensão até 2030. Ela, como está dentro da marca, sabe o valor, como está dentro do mercado, sabe o valor da marca, o conceito, a filosofia e o propósito,
e sabe que é de imenso valor para as pessoas. A pergunta dela é: como consigo transmitir esse valor e como posso calcular hoje o valor da marca, sabendo que a marca é jovem, sem grande valor disponível para investimento em marketing e ainda à procura de investidores? Olha, eu acho que esse mercado em que ela está atuando é um mercado que cresce, não tenho a menor dúvida. Ela está a favor da linha do tempo, né? Uma coisa que eu acho que a gente poderia dizer é o seguinte: é um conceito novo de sustentabilidade em moda. Agora, eu acho que ela tem que se apoiar muito nas pessoas, nos grupos sociais que entendem essa mensagem e fazer deles seus embaixadores, vamos dizer assim, né? Essas pessoas que entendem o valor da sustentabilidade em moda vão ser para elas talvez aquelas pessoas que estão no alto da pirâmide que eu mostrei agora há pouco, né? Vão ser verdadeiros advogados embaixadores dessa marca, né? E não daria um passo maior que a perna. Ou seja, espere que o próprio mercado vai crescer na velocidade possível e não vá além desse mercado que já aceita moda sustentável como uma coisa fundamental em nossas vidas, né? Acho que isso acontece, é um movimento social que precisa ser acompanhado por ela, não dá para ser mais rápido do que talvez gostaria de ser, né? Acho que está respondido, Daniela. Temos aqui ainda mais duas questões. Vamos aproveitar. Uma é do Rui, que diz que, tendo em conta que as marcas são reconhecidas pelo que representam na nossa vida e imaginação, como vimos num dos primeiros slides que o Cristiano apresentou, e que a familiaridade é um dos principais patamares na pirâmide de construção da marca, como é que vê o papel do SEO, Search Engine Optimization, na criação dessa familiaridade e reconhecimento contínuo junto do público-alvo, especialmente nos momentos em que esta pesquisa ativamente por soluções ou referências no Google? Como vê a importância do SEO atualmente para o crescimento da marca? Sim, eu acho que essa é importante sempre na comunicação das marcas com o seu mercado, né? Agora, é o seguinte, a familiaridade, que é um patamar grande onde estão concentradas muitas pessoas, né? Não depende apenas do minutinho só daquilo que ele está falando, pelo seguinte, nesse patamar da familiaridade, vocês lembram, o número era maior de todos. Tem muitas marcas nesse patamar que têm entre si semelhanças muito grandes, né? Então, eu diria que a forma de se comunicar é obviamente que Google ajuda muito, etc., inteligência artificial, mas o que pesa mais é a empresa ter clareza sobre o que essa marca tem que representar de único no mercado, o que eu tenho que os outros não têm. Isso é que, de alguma forma, vai diferenciar dos outros e vou sair do patamar da familiaridade. A gente, ao longo do tempo, percebeu que muitas marcas que estavam no patamar da familiaridade conseguiram subir um degrau ou dois, né? Mas por quê? Porque elas se apoiaram naquilo que elas têm de único. Elas não copiaram os concorrentes, elas cresceram a partir das suas próprias forças internas, né? Acho que está respondido, Rui. Vou passar à próxima questão. Alguma coisa tem aqui o chat para partilhar connosco. Temos aqui mais uma pergunta da Maria. Desculpe, Patrícia, se você quiser me ajudar, por favor, tá? Claro. Sim, sim, sim. É que eu já estou respondendo umas pessoas aqui que estão agradecendo. Tá. Obrigado. Diga, Inês, por favor. A Maria perguntou como fazer os colaboradores viverem o propósito e como fazer o buy-in para que a gestão de topo invista nestas iniciativas de RH. Como fazer... A primeira parte da tua pergunta é como fazer... Os colaboradores tá. viverem o propósito e como fazer o buy-in para que a gestão de topo invista nestas iniciativas de RH. Olha, excelente pergunta, viu? Eu costumo dizer o seguinte, que
os principais embaixadores de uma marca são as pessoas que estão dentro da empresa. Se elas não comprarem, não entenderem o papel, a importância e o propósito da sua marca, ela não consegue ir à frente. Então, eu diria que os primeiros a saberem o que a marca representa, antes de qualquer coisa que a marca faça da porta da rua para fora, façam da porta da rua para dentro com seus próprios colaboradores, né? Agora, isso não é alguma coisa que tem que ser feita apenas no nível da diretoria da empresa, mas todos os colaboradores precisam participar dos desígnios das decisões que envolvem uma marca. Se eu entendi bem a pergunta, o que está em jogo é o seguinte: a comunicação de uma marca, o engajamento interno, eu acho que é fundamental para que ela possa se expressar da porta da rua para fora. Eu costumo fazer uma comparação. Você está num elevador não, né? No 25º andar, e no 24º andar entra uma outra pessoa e fala: Jaime, o que você está fazendo? Onde você trabalha? Eu trabalho na Troiano Branding. O que a Troiano Branding faz? Se eu não tiver, nesse momento, uma explicação clara sobre qual é a razão de ser da minha empresa, eu vou perder 24 andares de oportunidade para não explicar a ela aquilo que a empresa faz. Todos os colaboradores, de alguma forma, acho que precisam ser permanentemente treinados para isso. E por isso a área de RH das empresas de recursos humanos é tão fundamental quanto a área de marketing, a área de comunicação, a área de produto, né? Aliás, nós trabalhamos muito com a área de recursos humanos também, porque são eles que ajudam a criar essa vida interna. E qual seria assim aqui o conselho para a Maria de tentar fazer com que a gestão de topo, não é? Normalmente invista nestas iniciativas. Olha essa pergunta. Como seria? Eu vou dizer o seguinte: essa é aqueles que a pergunta talvez seja mais importante que a minha resposta, porque é preciso que quem está no topo, né, possa entender que quem fala em nome da empresa não são eles apenas, né? Voltamos para a ideia da vaidade corporativa, né? Se quem está no topo não entender que os seus verdadeiros aliados não são os vendedores, não são os compradores, não é o público do lado de fora, mas são os seus próprios colaboradores, isso não acontece. Então, eu acho que uma forma de fazer isso é mostrar exemplos concretos de empresas que fizeram esse processo interno de ativação, de engajamento, em que todos, a partir do topo, conseguem se comunicar falando em nome da empresa, não só aqueles que estão lá em cima, mas é um tema fundamental. Boa. Não sei se aqui alguém mais no nosso chat, já passamos aqui um bocadinho da hora. Se tem mais alguma questão, ou se podemos encerrar. Temos aqui um agradecimento da Maria, que fez a questão, a dizer muito obrigada pela excelente comunicação simples e com insights. Temos aqui muitos agradecimentos, mas acho que não temos aqui mais questões. Sendo assim, vou dar por encerrado o nosso webinar. Deixe-me voltar aqui a ler, mas acho que não temos mais questões. Eu agradeço muito, Patrícia, e eu agradecemos muito pela oportunidade, principalmente por essa troca de ideias, que é sempre, vamos dizer, dá sempre vontade de ficar conversando mais, né? Porque são sempre respostas. Então, vocês têm aí um material que vai ser divulgado, pelo que eu entendi, e Isso mesmo. vocês têm lá no fim com o nosso contato. Teríamos muito prazer em conversar com vocês. A Patrícia falou uma coisa no começo muito importante. Nós estamos em Portugal porque nós queremos ficar em Portugal. Nós não somos uma empresa que pensa em Portugal de uma forma passageira. A gente quer aprender e contribuir para o mercado português, dadas as nossas afinidades. Marca é alguma coisa que me lembra muito um dos versos mais famosos um dos meus livros de cabeceira é o Fernando Pessoa, né? A Patrícia sabe disso, né? E tem alguns versos da tabacaria que eu declamava que tabacaria decor inteiro. Acreditem em vocês, é verdade. Mas tem alguns versos que ele diz o seguinte: estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria de defronte como coisa real por fora e a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro.
quando a gente pensa em marca, isso me lembra muito esses versos do maravilhoso Fernando Pessoa. A marca tem essa materialidade, essa coisa física, mas, por outro lado, ela representa imaginação e sonho, né? Então, foi muito bom poder ter essa oportunidade de dividir. Espero que a gente tenha outras chances de conversar. Claro, obviamente, estamos aqui para isso. Eu Pronto, estou lendo mais uma vez. E, de fato, ele é meu livro de cabeceira. Quem me conhece sabe disso, né? pronto, vamos encerrar o nosso webinar, já chegamos à nossa hora. Muito obrigado aos nossos oradores, mais uma vez, ao Jaime e à Patrícia. Acho Obrigado. que trouxeram muitos Obrigada a bons você, insights, Inês. foi muito dinâmico. Pronto, e muito obrigado também a todos os participantes por se terem juntado a nós hoje. Nós vamos enviar a gravação deste webinar e a apresentação, foi mostrada aqui por e-mail, a todos os participantes que no formulário de inscrição deram autorização para tal. Como sabem, nós temos aqui políticas de recolha de dados. Por isso, quem não souber se consentiu ou que não se lembre se consentiu ou não e quiser receber esta informação, pode sempre enviar um e-mail para marketing@ccip.pt que eu farei chegar esta informação. Convido-vos a acompanhar outros webinars e iniciativas da CCIP, tanto no nosso website como redes sociais ou subscrevendo a nossa newsletter. E terminamos assim o nosso webinar de hoje. Obrigada e um resto de bom dia a todos. Obrigada, Jaime. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Inês, mais uma Para vez. todos e parabéns à Câmara. Muito obrigado. Ok. Obrigada. Com licença.